Pirâmides, faraós, Cleópatra, deserto, muito luxo. Enquanto eu falava isso, provavelmente lhe veio o Antigo Egito na cabeça, né? E você tá certo. O Egito Antigo abriu uma civilização que ainda é muito estudada, por ser uma grande fonte de história e cultura. Mas o que eu vou te contar agora talvez não seja de conhecimento da maioria das pessoas. Então se liga nas 6 coisas mais loucas sobre o Egito Antigo. Começamos com um dos grandes ícones do Egito, que são as pirâmides. E acredite, ela não foi construída por escravos, como muito já foi falado por aí. Nada daquelas coisas Illuminati nem teorias alienígenas, mas foi construída por trabalhadores comuns mesmo e remunerados. E uma curiosidade pouco conhecida é que eles eram pagos com cerveja, especificamente 1 litro de cerveja por dia. Fala aí, é ou não é o trabalho dos sonhos de muita gente que idolatra a sexta-feira? A beleza das mulheres egípcias já faz parte do imaginário de todos, já tão retratadas nas histórias e nos cinemas, e tão presente na conhecida Cleópatra. Sabia que a maquiagem era uma vaidade necessária e usada tanto por homens quanto por mulheres, de pobres a faraós? Quanto mais rica a pessoa era, mais joias e maquiagens ela usava, mas era algo que ia além da vaidade. Ela era muito usada como artifício de proteção com o sol e repelente de insetos, além de ser essencial em rituais e crenças. A cor mais utilizada era o preto e o verde, e a maquiagem era o resultado da composição de cobre, manganês, chumbo e ferro. E a inspiração para o desenho das maquiagens de muitas mulheres eram os gatos. Achou curioso? Então espera mais um pouquinho porque esse é o assunto do nosso próximo tópico. Os gatos eram os animais mais venerados pelos egípcios, pois esses animaizinhos fofos combatiam um de seus piores inimigos, que eram exatamente os ratos que infestavam a região, destruindo as colheitas e espalhando doenças. Eu super apoio a criação de gatos então. A partir daí, os egípcios cuidavam de seus gatos como membros de sua família, verdadeiras divindades. E isso nem é muito diferente de como tratamos os nossos animais de estimação de hoje em dia, né não, pessoal? Mas a veneração era tanta, e quando um gato morria, em sinal de luto, os egípcios raspavam a sobrancelha. Ou quando matavam um gato, o responsável podia ser condenado à morte. E da mesma forma como um ser humano era sepultado, um gato seria sepultado, embalsamado como um humano. No século XIX, foi até mesmo descoberto 300 mil múmias de gatos. Outra característica muito explorada pelos egípcios eram os cabelos, o que era um bom artifício para se proteger do sol e das noites frias, mas nem sempre eram naturais. Para evitar a infestação de piolhos, eles criaram uma solução simples: cortavam os cabelos curtos e usavam grandes perucas. Quem não podia fazer uma peruca simplesmente raspava a cabeça, o que era também muito comum na época. Porém, os faraós nunca deixavam seus cabelos à mostra. Eles escondiam com uma grande touca chamada memes. Com o mundo ainda em desenvolvimento, os egípcios possuíam crenças que hoje em dia já são comprovadas que não eram reais. Por exemplo, os egípcios acreditavam que a Terra era plana, circular e que o Nilo fluía bem no meio dela. O rio Nilo foi a grande salvação daquele povo, que se desenvolveu no meio do deserto. 90% da população do Egito morava às margens do rio Nilo. Além da importância do rio para a agricultura e pesca, o rio estimulava o povo egípcio a desenvolver a sua inteligência para medir, calcular e se planejar para o período das cheias. Isso tudo influenciou no desenvolvimento da matemática e da geometria. Muita gente vai amar essa informação, mas muita gente também vai odiar. E a nossa última curiosidade sobre o Egito Antigo pode ser até normal nos dias atuais, mas para a época era um grande diferencial. Os hábitos sexuais eram muito liberais, mas a traição durante o casamento não era permitido e era duramente castigada. Porém, homens e mulheres solteiros poderiam ter as relações sexuais que quisessem, o que era incomum para a época. As mulheres também tinham esse direito para que antes do casamento conhecesse melhor o mundo e chegasse com mais experiência na relação. As prostitutas também já eram comuns e não carregavam o mesmo peso da profissão que carregam hoje. Eram respeitadas e não sofriam preconceito. Um fato bizarro, mas que era de grande necessidade da época, era o casamento entre irmãos da realeza, pois para um homem se tornar faraó, ele deveria casar com a sua irmã, que era da realeza. E por acharem que haveria vida após a morte, teria também vida sexual, e por isso amarravam pênis falsos nos homens e mamilos nas mulheres em seus túmulos. E é assim que a gente termina mais um vídeo aqui da Fatos Desconhecidos. Ficou interessado pelo Egito Antigo? Aqui, na Fatos, sempre te mostraremos mais curiosidades do mundo. Por isso, deixa aqui o seu joinha e o seu comentário também. Não se esqueça de acompanhar a Fatos Desconhecidos pelo Facebook, Instagram e se inscreva aqui no canal. Um grande abraço pra vocês, meus amigos, e até o próximo vídeo. Tchau!